Nós estamos sendo infectados por um vírus digital. E se você não vigiar, não ficar atento e não fizer as coisas que têm que ser feitas todos os dias, você vai ser mais uma pessoa doente. Eu sei que você provavelmente deve estar aí preocupado com as coisas que estão acontecendo, se comparando com outras pessoas, sem energia, não está conseguindo foco, não está conseguindo focar em ler um livro, não está conseguindo focar nem em assistir um filme sem pegar no celular. Tá difícil para todo mundo e a tendência não é melhorar, é só piorar. E infelizmente, é para esse caminho que nós estamos indo. Então, se você está aqui nesse vídeo, eu já vou pedir para você se inscrever nesse canal que é pequenininho, está começando. Vai ser um prazer ter você comigo aqui desde o início, onde nós pregamos a palavra de Deus, levamos o evangelho, mas também abordamos assuntos muito pertinentes e nós usamos na Bíblia maneiras bíblicas que nos ajudam a nos transformarmos, quebrarmos as correntes das algemas invisíveis que nos prendem. E uma das algemas invisíveis que estão prendendo famílias, relacionamentos, são os eletrônicos, os aparelhos digitais. Eu vou começar contando uma história aqui para você. Esses dias eu estava fazendo meu jardim e toda vez eu aproveito para quê? Fazer descalço. Eu tiro meus sapatos e tenho esse momento de conexão com a natureza. Porém, essa semana passada, agora, me veio uma energia tão grande, sabe? Fazendo aquilo tudo ali, eu tiro a camisa, eu deixo o sol bater no meu corpo, eu deixo o meu suor derramar ali, sabe? É um momento que eu tô ali conectado. Eu não boto música para escutar, eu não fico pegando o celular, eu vou fazer um negócio, eu deixo o vento bater, eu fico pensando em várias coisas, nas minhas ideias, sabe? Eu tiro esse momento ali como um relax moment. Apesar de ser um serviço braçal ali, né? Debaixo do sol quente, mas eu tiro isso como um relax moment para mim, entendeu? E aí, fazendo isso, no final, que era para eu estar cansado, né? Na verdade, eu senti uma energia muito forte. E aí, quando eu acabei, eu fui lá, peguei uma água gelada, botei um gelo no copo, comecei a tomar assim. Continuei pensando nas coisas que eu estava pensando. E aí eu fui ali fora, eu falei: "Ah, vou fazer uns exercícios agora, vou fazer umas flexão ali, eu já tô tudo sujo, tudo suado mesmo, vou aproveitar e depois eu tomo banho". Cara, quando eu parei assim, começou a vir aquele cheiro de chuva, o tempo, as nuvens tamparam o sol e começou a vir uma brisa muito gostosa. Tipo, tava um sol rachando e do nada ficou fresco, ficou bom. Entendeu? Aí quando eu com o pé no chão ali, olhando para as árvores aqui no quintal da minha casa, assim, as árvores assim e tal, eu acho muito bonito. E aí eu fiquei contemplando aquilo, as árvores ventando, e começou a me dar uma vontade de eu mexer. Mas enfim, comecei a fazer isso junto com as plantas, aquela brisa vindo, veio, comecei a pular, comecei a correr, comecei a fazer flexão, um negócio ali, assim, foi diferente. Sabe quando acontece algo diferente? Vê um boom de energia assim? Foi um momento que eu só sabe, aproveitei aquilo. Foi muito bom e de fato eu acredito que muitas pessoas têm anos ou décadas que talvez não fazem isso. Parar ali, contemplar a natureza, sabe? E olhar as abelhas indo ali, buscar o néctar nas flores, os passarinhos, o vento, o cheiro de chuva chegando, o vento da nuvem vindo ali, trazendo a chuva, sabe? Reparar isso. E na palavra de Deus, agora nós vamos entrar na palavra de Deus, tá? Tudo isso nos leva a Deus. Em Gênesis, Deus primeiro, olha aqui, ó, em Gênesis 2:8, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs nele o homem que havia formado. Ou seja, Deus primeiro criou a natureza e depois nos pôs nela. Ele preparou todo um ambiente. Deus nos ama de fato, porque Deus é amor e nele não há maldade alguma, nem sombra de maldade. Então Deus criou a natureza perfeita para nós. Ali tem tudo que a gente precisa. A gente não precisa nada fora dela. E o inimigo, qual é o plano do inimigo? Nos destruir. Diz aí, você já leu um versículo da Bíblia hoje? Você já orou hoje? Você já cuidou do seu corpo hoje? Já foi se exercitar? Você se alimentou bem hoje ou comeu qualquer porcaria?
cuidou de você, do seu templo, do teu espírito, do teu intelecto, meditou na palavra de Deus. Então o que acontece? O inimigo ele usa de tudo isso, do celular, dos computadores, dos videogames, para quê? Nos afastar de Deus. Então nós temos que vigiar. A palavra de Deus fala: orar e vigiais sem cessar, tá bom? Sem cessar. E o que acontece? O inimigo sabe disso, cada vez mais ele está querendo colocar a gente com o rosto aqui no celular. Pessoal, nós estamos andando na rua com o celular aqui. Nós, antes de olhar diretamente para a natureza, nós já pegamos nosso celular para fazer o vídeo e olhar pela tela. Nós olhamos por aqui ao invés de olhar o que está lá, entendeu? Então, cara, o inimigo ele está tentando adoecer a gente com a tecnologia, entendeu? Com essas comidas industrializadas. Presta atenção, vamos quebrar essas correntes hoje aqui nesse vídeo. Vem comigo. Vamos aprender a usar a natureza para nos curar. Vamos começar a contemplar ela. Nós vamos fazer um combinado aqui no final desse vídeo, fechou? E eu falei com vocês aqui em Gênesis, né? Que Deus plantou o jardim, depois nos colocou nele. A natureza ela foi feita para nos cuidar. Claro que a natureza ela não substitui Deus. A natureza é para nós contemplarmos a Deus. Olha aqui, ó, Salmo 19, versículo 1. O salmista diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Quando nós começamos a olhar para a natureza, cada detalhe a gente vê Deus. Eu não sei você, mas eu vou te desafiar a você acabar de assistir esse vídeo e correr para o lugar mais próximo que tem a natureza. Não sei, tem um lago perto dessa casa, não sei se tem algum parque perto da sua casa que tem uma natureza, eu não sei se você vai pegar sua bike e ir fazer uma trilha para contemplar essa natureza, não sei se você vai deitar no chão e olhar para o céu, mas nós vamos fazer um combinado. Acabou esse vídeo, você vai contemplar a natureza. E você vai ver que cada detalhe dela existe Deus ali. E não tem como não ver a criação e o Criador. Quando você vê a criação, você vê o Criador também. O único que é digno de toda adoração é Deus. Então, não confunda contemplar com adorar. Contemplar é o quê? Você observar aquilo, sabe? Se atentar nos detalhes, receber aquilo de bom que aquilo está te fornecendo, aquela troca de energia, sabe? Existe um exercício que é o ground, que é por isso que eu sempre tiro os meus sapatos para fazer o meu jardim, porque o ground ele tira toda a energia pesada que está no seu corpo, que entra Wi-Fi e não 4G, 5G, isso tudo entra no nosso corpo, é comprovado, tá bom? E o ground, cientificamente, pessoas estão estudando mais sobre isso, tá? Estão saindo mais artigos e mais estudos sobre o ground. Quantos benefícios o ground traz para nossa saúde? Já tem pessoas que foram fazer teste fazendo ground com problemas de articulação. É uma foto que tira assim, tipo, com várias cores. Vamos supor que a pessoa tem problema no joelho, na articulação do joelho. E essa pessoa, eles pegaram e fizeram um exercício dela sem tomar remédio, sem nada. Só fazendo ground. As articulações das pessoas começaram a se curar. A pessoa fazendo ground todo dia, que é o quê? Se conectar com a natureza. As articulações, os problemas das articulações, as dores começaram a ir embora. Olha só. E cada dia mais estudos sobre isso virão. Então, se você quiser saber um pouco mais, pesquisa na sua internet sobre isso. Grounding, tá bom? É um exercício e eu gosto muito de fazer. O bem-estar é momentâneo. Faça e me diga o que achou, tá bom? Porque a natureza, ela te renova. Ela te renova. Aqui em Romanos 1:20 diz assim: porque os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. São atributos invisíveis de Deus. Claramente reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Perceba o que foi criado, meu irmão. Apóstolo Paulo aqui falando nos livros de Romanos. E o que acontece? O inimigo que tá ali no meio do digital, que tá ali no meio dessas coisas todas, o que ele tenta fazer com a gente? Ele tenta nos distrair, né? Os jovens hoje em dia, por exemplo, não conseguem conversar com uma mulher. Tem vergonha. Muitos vídeos, mulher falando, os homens não chegam, não falam com a gente, não sei o que, parará. Os homens ficando frouxos,
as mulheres ficando masculinizadas, é as que estão tendo que fazer o papel do homem. Por quê? Os caras tá doente, fica só no celular, olhando um monte de vídeo de bunda passando na tela, peito passando na tela, dancinha com bunda pro alto, o cara fica doente, fica aquilo, tum, e vai passando. Uma mulher mais montada que a outra, mais tratada que a outra, tudo bonito assim, perfeito. Aí o cara quando vê uma mulher de verdade, sem filtros, né, sem pá, o cara fica desanimado. Prefere ir pro site adulto, ficar ali satisfazendo com só isso aqui, celular na mão. E aí, distração. Aí um monte de vídeos rápidos, pessoa fazendo um monte de coisa. Lá, lá, lá. Quando você vê, passou o dia inteiro, você não pegou na Bíblia, você não orou, você não fez exercício para cuidar do teu corpo, você não leu um livro para cuidar da sua mente. E aí, se passou mais um dia. E quando você vê, já são anos vivendo essa mesma vida. Então, se você está cansado, ansioso, sobrecarregado, desliga seu celular por uns minutos, vai para fora, vai buscar energia onde ela emana, na natureza. Sai um pouco, vai olhar para o céu, vai orar, falar com Deus, desabafar com Ele. Tá triste? Fala com Deus. Hoje as pessoas preferem falar com um amigo, desabafar para uma pessoa que talvez você nem sabe se quer te ajudar, do que chegar e aqui, ó, num quarto assim, falar com Deus, ou então com o pé no chão na natureza, que é a melhor coisa que tem, você poder olhar para o céu falando com Deus. Escute os pássaros, sente o vento, deixa o vento bater na sua pele. Você vai perceber que muitas vezes, meu irmão, Deus fala no silêncio. Às vezes você só está precisando de um silêncio, porque o celular é muito barulho. Aquilo ali na sua mão é muita coisa ao mesmo tempo, é barulho puro. Então, às vezes, o que você precisa é começar só com silêncio. Ficar em silêncio, deixar ouvir uns pensamentos na sua mente, pensar, tratar seus pensamentos. Se vier algum pensamento ruim, trate ele, cubra ele com algo bom, repreenda em nome de Jesus os pensamentos ruins que vêm na sua mente. E aí, ao invés de você pegar o celular para se encher de dopamina com vídeos imundos que não agregam em nada na sua vida, pega um livro, pega sua Bíblia, vai fazer algo que acrescente na sua vida. Isso é o que eu estou buscando diariamente. Não é fácil, principalmente nos dias de hoje, mas não é impossível. Você tem que ter foco. Você não pode ser um frouxo, uma frouxa, que só fica dando desculpa para si mesmo. E esses momentos, quando você está ali contemplando a natureza, pode ser um momento chave que vai te dar um ânimo, uma luz, você orando ali com Deus. Às vezes vai vir um pensamento na sua cabeça que vai te ajudar a passar por uma coisa que você está tentando há muito tempo. É igual eu falei, muitas das vezes Deus fala no silêncio. Talvez o que você está precisando é ficar em silêncio. E hoje eu entendi uma coisa, meu irmão. Deus nos deixou a assinatura dele em todo detalhe da criação, meu irmão. Cada montanha, cada rio, cada pássaro, cada árvore, cada raiz, cada planta. Quanto mais nós admiramos a natureza, mais nós admiramos o Criador. E o mundo está tentando fazer-nos afastarmos disso. Então, da próxima vez que você estiver se sentindo mal, angustiado, deixe o silêncio da natureza te acalmar. Não há nada melhor que estar ali. Tire os seus sapatos. Sempre que você estiver em contato com a natureza, na terra, ou passeando em algum parque, tire os seus sapatos. Deixe os seus pés tocarem a natureza, meu irmão. Deite na grama, olhe para o céu, desliga seu celular. Fica um tempo ali. Jesus, quando ele foi falar no Sermão do Monte, né, sobre as preocupações e tudo, ele fala, ele dá o exemplo de contemplarmos a natureza. Olha, veja as aves do céu, como elas saem todo dia pelas manhãs e vão e têm comida e têm seu alimento. Quanto mais vocês que são filhos não terão seu alimento. Veja os lírios do campo. Fala aqui, ó. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Jesus falando com as pessoas para eles contemplarem a natureza, entenderem com a sabedoria do Criador. Então, meus irmãos, ó, vou finalizar esse vídeo aqui agora e nós vamos fazer um combinado. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Vamos quebrar essa corrente juntos. Fique aqui que nós vamos evoluir muito mais. Deixe seu like para o YouTube entender que esse vídeo foi algo de valor.
tem algo de valor aqui, nós trocamos uma ideia de valor. Uma pessoa que receber esse vídeo talvez pode estar passando por um momento na vida dela que ela precisa escutar isso. Talvez ela está afogada na tecnologia, ela não consegue sair, mas ela tem que tomar esse apertão, entendeu? Você tem que largar de ser frouxo, tem que largar de ser frouxa e fazer o que tem que ser feito. E nós vamos fazer um combinado. Deixe seu like se você acha que esse vídeo é pertinente para alguém. Compartilha com alguém, talvez aí, que você goste muito e que vê que essa pessoa não está se cuidando, está obesa, não sai de casa, só fica assistindo tela, só fica no celular, não vai para frente, só fica reclamando, só fica murmurando, se fazendo de coitado. Nós temos que ir para cima, tá bom? E o combinado aqui, antes de finalizar esse vídeo, é o seguinte: você só pode tocar no seu celular quando você acordar, você só vai poder tocar no seu celular, tirar ele do modo avião e ver ali, depois que você levantar, lavar seu rosto, ler pelo menos um versículo da Bíblia, orar, ter um tempo ali, falar com Deus, pedir Ele para abençoar seu dia. Se você tiver fazer alguma coisa no dia, fala: Deus, fale comigo, o que será melhor para mim? Se você tem que tomar uma decisão, você diz: Deus, me ajude a tomar uma decisão. Coloque Deus na sua vida ali, na primeira parte do dia. Isso se chama primícias, é tudo que é primeiro é de Deus. Então, os primeiros minutos do seu dia, as primeiras horas, entregue para Deus. Depois, tente ler pelo menos uma página de um livro. E aí, depois, você tem que fazer pelo menos 15 minutos de exercício. Nem que seja uma caminhada fora, contemplando a natureza. E contemple a natureza por pelo menos 10 minutos, com os pés no chão. Vamos fazer esse exercício para nós começarmos a mudar a nossa mentalidade. E depois, gradativamente, nós vamos aumentando. Aí você começa a ler 2 versículos, começa a ler 2 páginas de um livro. E outra, se alimente melhor. Alimente do que é vida. Alimentos de verdade. Cuide do seu templo. Meu irmão, nós temos que rever nossos conceitos. Vamos combinar? Se você está a fim de evoluir, então escreve aqui embaixo: combinado. Essas correntes eu começo a quebrar hoje. Não adore a natureza, contemple. Adore aquele que é o único digno de toda honra, toda glória. Que Deus abençoe sua vida. Fica com Deus. Se estiver precisando de oração, manda aqui nos comentários que nós vamos colocar você no nosso caderno de oração. Deus te abençoe.